Leilin despejou o resíduo da experiência que falhou na caixa e inalou profundamente. Novamente. O mesmo processo foi repetido e, finalmente, o líquido carmesim purificado do fruto da vitalidade do sangue foi vertido para o becker. Desta vez, Leilin transferiu toda a sua concentração para o becker e continuou a ajustar a temperatura da chama abaixo dela. O líquido vermelho e a substância verde congelada continuaram a se fundir, dando uma leve cor amarelada. Vida verde, vitalidade do sangue vermelho. Sob a interferência da força de vontade das profundezas do abismo, você deve se fundir. Furikecha Keleiazan. Leilin cantou a fase final do encantamento. As várias cores no copo continuaram a se fundir enquanto ele cantava. A substância finalmente se transformou em um líquido de cor azul pálido e emitiu um aroma perfumado e sedutor. Está concluído. Eu preparei com sucesso a poção de força. Leilin sorriu levemente e despejou o líquido azul claro em um minúsculo tubo de ensaio. O líquido neste tubo de teste pode fornecer a nutrição que uma pessoa precisa durante 7 dias, e também garantir que o corpo físico e a energia mental da pessoa sejam vigorosos. É um favorito para pessoas que trabalham em longos experimentos e aventureiros. O preço normal é de 5 Magic Crystals. Leilin sacudiu o tubo de ensaio e a poção dentro brilhou encantadora sob a luz. Uma noite se passou, Leilin olhou para os 3 tubos de luz azul que ele segurava distraidamente. Com 10 conjuntos de ingredientes, consegui 3 vezes e obtive 3 poções. Esta notícia definitivamente não pode ser vazada, senão não serei capaz de me explicar. Leilin resolveu, e destruiu os 3 tubos de ensaio contendo as poções. Que pena! Leilin ficou um pouco desolada. Estas 3 poções valem 15 Magic Crystals, mas o custo de produção é de apenas 1 Magic Crystal. Esta indústria de poções tem uma margem de lucro louca de mais de 12 vezes o seu custo. Mas não posso vendê-los agora. Ah, argue! Leilin ficou um tanto exasperado. Não apenas não posso vender as poções, eu ainda preciso ganhar dinheiro para comprar ingredientes para continuar meus experimentos e colocar um faicedil de fracasso. Só posso vender as poções mais básicas depois de meio ano. Essa estimativa foi baseada na taxa de sucesso de Merlin. Ele não queria se destacar e atrair muita atenção. Por isso, ele teve que se comportar um pouco pior que Merlin. Merlin tinha uma enorme quantidade de ingredientes e praticava continuamente o preparo da bebida naquela época. Só depois de 1 mês ele conseguiu preparar sua primeira poção. Leilin não tinha muitos cristais mágicos, então ele só podia mostrar seu talento na produção de poções depois de meio ano. Ele era, afinal de contas, um aprendiz do professor de poções, e quando ele finalmente preparou sua primeira poção com sucesso depois de meio ano de fracasso, ele só seria rotulado como um talento comum como aprendiz do professor de poções, o que era extremamente lógico. As poções não podem ser vendidas em grande quantidade nos campos da academia, a menos que eu consiga encontrar um mercado negro? Mas viajar fora da academia é muito perigoso. Leilin sacudiu a cabeça, arrumou o aparato do experimento e saiu do quarto. Isso também prova que ter um AI chip de alta precisão me dá uma vantagem enorme sobre os outros em tarefas com detalhes problemáticos. O que vem a seguir é continuar a focar e romper com o acólito nível 2. Depois que eu tiver a habilidade, vou cumprir este ciclo de venda de poções, ganhar Magic Crystals e ganhar conhecimento. Leilin ainda precisava de quase 1 ano para chegar a um acólito nível 2, de acordo com os cálculos do AI Chip. Afinal, seria cada vez mais difícil construir as 24 runas mentais quando as runas se multiplicassem, e ele também precisava acumular mais conhecimento. Nesse período, posso reunir dados constantemente e terminar de compilar as informações sobre a força espiritual. Isso será muito útil para mim no futuro. Inconscientemente, outro meio ano passou exatamente assim. Um jovem de cabelos castanhos abaixou a cabeça enquanto caminhava pela calçada de azulejos negros, como se estivesse imerso em pensamentos. Este jovem parecia ter apenas 13 ou 14 anos de idade e tinha cabelos castanhos. Seu rosto estava excepcionalmente pálido, se não tivesse visto o sol por muito tempo. Este jovem era naturalmente Leilin. Neste momento,
sua mão direita estava escondida dentro de suas mangas, segurando um tubo de ensaio, e ele parecia estar fazendo algum tipo de escolha. Já faz meio ano desde a primeira vez que preparei uma poção com sucesso. Leylin olhou para os acólitos passando por ele e pensou consigo mesmo. Neste meio ano, muitas coisas aconteceram dentro da academia. Por exemplo, File conseguiu algumas grandes realizações, e Merlin conseguiu preparar uma nova poção. A fama desses gênios só aumentou. No entanto, Leylin estava mais preocupado com o fato de que Jaiden já havia avançado para um acólito nível 2. Ele lembrou que, quando Caliveir falou sobre essa notícia, ele não conseguiu esconder o medo e a inveja em seus olhos, apesar de tentar ao máximo esconder isso. A aptidão, assim como o avanço, de um acólito de quinta série era extremamente surpreendente. Como um companheiro acólito que veio da mesma área que ele, Leylin não pensou muito a respeito. Ele se enterrou com o trabalho que tinha que fazer, e para um estranho, ele era apenas um acólito nível 1 comum. Nesse meio ano, Leylin havia comprado muitos dos ingredientes de Strengthen Potion e conduzido muitas sessões de preparação de poções. Ele também investiu todo o lucro que ganhou ao dar aulas para essa produção de poções. Ele também colocou uma frente para esconder o AI Chip e tentou preparar uma poção sem a ajuda do AI Chip na maior parte do tempo, que teve uma taxa de sucesso de 0. Até agora, ele havia passado uma dúzia de cristais mágicos sobre isso. Claro, ele também apresentou os problemas que encontrou com seu mentor, Croft, às vezes, e fez outras perguntas sobre os fundamentos e técnicas de fabricação de cerveja. Isto foi muito benéfico para o seu Potioneering. Secretamente, Leylin já podia afirmar que, com a ajuda do AI Chip, suas habilidades em potionagem já haviam ultrapassado Merlin, sendo apenas um pouco inferior ao seu mentor, Croft. Hoje, seria o dia em que ele acidentalmente conseguiria preparar uma poção e deixar que seu mentor a avalie. Desta vez, o produto de sucesso foi controlado por ele através do AI Chip. Ele propositalmente cometeu alguns erros minuciosos, fazendo com que parecesse um produto inferior feito por um acólito, mas ainda assim seria considerado decente para um novo acólito. A palma de Leylin, que segurava a poção, ficou descontrolada. Somente depois de hoje, posso começar a vender algumas poções em plena luz do dia e ganhar alguns cristais mágicos. Ontem ouvi Rainor dizer que ele já se sentia perto de avançar. Portanto, meu progresso não pode ficar para trás demais. Leylin entrou apressadamente no laboratório de experimentos de Croft. Leylin, você tem mais problemas com o preparo da poção de força? Croft podia sentir claramente que seu aprendiz era diferente hoje. Não, senhor, disse Leylin profundamente, eu já consegui uma vez ontem à noite. O quê? O bule nas mãos de Croft tremeu. Embora seu talento em pocionamento tenha excedido minhas expectativas, o preparo de uma poção de força não é tão fácil. Depois de meio ano, Croft foi capaz de sentir a melhora assustadora do aprendiz depois de ter sido questionada. No entanto, ele ainda achava que Leylin ainda estava faltando em relação a preparar a poção de força com sucesso. Ao ouvir isso, a mão de Merlin tremeu enquanto ele se concentrava em abaixar uma conta de cristal vermelho em um tubo de ensaio. Fumaça preta emitida do tubo de ensaio e Merlin suspirou, voltando sua atenção para cá. Quanto a Bic, ela apenas se inclinou diretamente. Você trouxe a poção completa? Perguntou Croft. Está aqui. Leylin pegou um tubo de ensaio de cor azul e o entregou ao professor. Croft desligou a tampa de madeira e deu uma cheirada. Seu rosto revelou uma expressão assustada. Ele então derramou uma gota no dedo. Uma fina luz branca leitosa se estendia entre as sobrancelhas e perfurava diretamente a gota, fazendo-a tremer. Croft fechou os olhos, franziu as sobrancelhas e logo relaxou. A purificação da fruta da vitalidade do sangue não foi ruim, mas muita coisa foi adicionada no final. Houve também algum problema com o seu uso da força espiritual, que danificou as propriedades químicas. Em suma, existem alguns problemas, mas você conseguiu como um todo. Parabéns! Croft sorriu jubilantemente. Ouvindo isso, Leylin também sorriu, e Bic ainda aplaudiu, dando um abraço caloroso em Leylin. As curvas ardentes dessa garota se ligaram ao peito de Leylin, o que deu origem a um sentimento peculiar em seu coração.
Parabéns! Merlin também se aproximou. Comparado ao Merlin Sênior, ainda tenho muito a aprender. Leyline liberou Bic e disse apressadamente. Você não precisa ser muito humilde. Comparado a Merlin, seus recursos estão em falta. Eu garanto que você teria sido capaz de preparar sua primeira poção em 3 a 4 meses. Na Abyssal Bon Forest Academy, esse talento já pode ser considerado excelente. Exclamou Croft. Pensando de volta agora, eu tenho muita sorte. Primeiro, aceitei Merlin, que tem talento em Potioneering, como meu aprendiz. E agora eu tenho você! Exclamou Croft. Senhor, eu também vou trabalhar duro. Bic cerrou os punhos pequenos e voltou para sua mesa de experimentos. Termine de preparar o Monkey de Mushrooms em suas mãos primeiro, antes de dizer qualquer outra coisa. O rosto de Croft ficou duro. Depois disso, ele retornou a poção de força para Leyline. Desta vez, a sorte desempenhou um importante fator na preparação da poção de força. O que você precisa fazer a seguir é lembrar como se sentiu quando conseguiu pela primeira vez e depois praticar mais. Este tubo de teste também pode ser vendido e trocado por mais recursos. Croft parecia estar lembrando. Leyline, você deve se lembrar. Poções diferentes têm desafios diferentes para os mestres de pocionamento. Embora você seja capaz de preparar essa poção de força agora, você provavelmente voltará para um novato se você a substituir por uma poção hemostática. Portanto, não seja arrogante. De agora em diante, concentre-se em praticar sua produção de poções. Eu vou. Leyline embolsou bem a poção de força e prometeu solenemente. Depois que ele terminou suas tarefas no laboratório experimental, Leyline saiu junto com Bic. Vamos para o refeitório do segundo nível para comemorar seu primeiro sucesso. Bic correu na frente e girou algumas vezes, como se fosse uma borboleta animada. Claro! É uma honra convidar uma bela dama para uma refeição. Leyline curvou-se ligeiramente, a propriedade de um cavalheiro. He. Bic cobriu a boca e riu adoravelmente, e então sua expressão escureceu. Se ao menos ele fosse como você. O que está errado? Seu File Sênior está ignorando você de novo? Leyline sabia um pouco sobre esse assunto. Nesse meio ano, Bic gradualmente se aproximou de File e finalmente se tornou amigo dele, mas eles eram apenas amigos normais. Quanto a File, ele estava constantemente estudando e praticando e assumindo riscos fora da academia. Ele estava sempre cercado por garotas bonitas, então ele não pensava muito em Bic e era um pouco reservado. Não é isso. File só tem uma experiência muito importante chegando e está no meio de coletar recursos, então ele está muito ocupado. Bic abaixou a cabeça e chutou uma pedra da calçada.